Boa noite, eu vou aguardar aqui o pessoal ir chegando. Estava numa live, mas infelizmente entrou uma ligação no meio e atrapalhou, acabou caindo. Então, estou retomando a live aqui, aguardando as pessoas voltar. Quero agradecer aí o Danilo, que já está presente, a Betinha, que está assistindo também. Já tem algumas pessoas chegando. Estava na live conversando, mas infelizmente caiu. Por causa que uma ligação entrou no celular, eu estou fazendo pelo celular. E aí acabou interrompendo. Mas agradeço a todos que estão chegando hoje nesta live, que eu estou retomando para falar um pouco sobre Covid-19. Essa pandemia que tem transformado a nossa rotina, a rotina das pessoas pelo mundo inteiro, pelo Brasil e na nossa cidade de São Paulo. E tem informações novas, né, que no dia a dia vão surgindo. O governo municipal vai anunciando, o governo estadual vai anunciando, o governo federal vai anunciando. Mas eu quero começar aqui agradecendo a todos os presentes nesta live. Ela caiu aí no princípio, as pessoas estão retomando, mas vamos adiante. Peço àqueles que quiserem compartilhar a nossa live em suas redes para que ela alcance mais pessoas, eu agradeço, porque isso dará a oportunidade das pessoas poderem fazer perguntas e eu responder aí como eu fiz das outras vezes. E aquela informação que eventualmente eu não tiver, eu vou atrás para que eu possa responder nas próximas lives, tá bom? Então obrigado aí a todos os presentes. Como eu estava falando, eu estava conversando com uma pessoa hoje e falando para ele que eu não vivi para ver a Segunda Guerra Mundial, eu não vivi para ver a quebra do sistema bancário em 1929, eu não vivi para ver várias coisas pela minha idade, mas eu estou vivendo um momento único, nós estamos vivendo e presenciando esse Covid-19, esse tal do coronavírus, que surgiu em tão pouco tempo, que foi no final, ele foi anunciado pela China no dia 31 de dezembro do ano passado, de 2019, e em 3 meses aí sacudiu o planeta inteiro. O sistema bancário capitalista está quebrando literalmente, e o governo fechando escola, orientando as pessoas a ficarem em casa, porque o assunto é sério mesmo, e eu vivi para ver isso, né? Onde já se viu. Eu acho que se tivesse tendo uma guerra nesse momento aí, não estaria afetando tanto a vida das pessoas como está agora. Não sei, posso estar falando bobagem, mas está uma coisa muito, mas muito difícil de lidar. E cada um aqui sabe o que está passando na sua rotina, que foi alterada, na rotina dos seus lares, da sua casa. E preocupado com como fica a vida das pessoas, principalmente as pessoas que trabalhadores informais, pessoas que não têm condição de suprir o seu próprio sustento, que depende do mínimo para sobreviver, e agora é a hora do governo fazer sua parte, né? Então a gente retoma essas lives, eu fiz 2 há aproximadamente uma semana e meia, esperei algumas informações surgirem para poder trazer para as pessoas e dialogar, tirar dúvidas, aquela pergunta que eu puder responder eu respondo, vocês podem colocar aí nos comentários. Aqui eu não tiver, eu vou atrás de informações, trago para vocês amanhã, enfim. Eu acho que a gente vai ter que fazer outra live amanhã, porque o governo sancionou hoje a lei, né? A lei que vai oferecer um benefício para as pessoas no valor de R$600. Entretanto, ainda faltam algumas informações importantes que, como não foi, foi só anunciado que ela foi sancionada e não foi publicada em diário oficial ainda, faltam algumas informações importantes para que a gente possa trazer para as pessoas e possa fazer o debate e deixar claro aí o que as pessoas querem saber e precisam saber, tá bom? Mas é isso. Gente, perguntas podem fazer, estão por aí. Quero agradecer aí a todos os presentes. Tá aí o Marcos Vinícius, o Agrícola Ramos, o Hamilton Clemente, tá aí a Dona Iracema, tá aí o Pedro Ferreira, tá aí a Nilda Marques, a Kelly Cristina, o Antônio Glício, Vanessa, Laerte, Caio, enfim, podem mandar suas perguntas. Gente, hoje o tema importante que deu uma sacudida no noticiário é o tema relacionado à sanção do governo
do valor do benefício, que é de R$ 600, para atender pessoas na condição da informalidade, ou seja, pessoas que não têm carteira assinada, trabalhadores informais em situação de desemprego. E isso é uma preocupação muito grande no momento, porque a pessoa que dependia do trabalho informal, dependia da atuação na rua, hoje está totalmente desamparada e tem sofrido até críticas. Eu mesmo sou uma das pessoas críticas ao governo, que tem demorado muito para poder encontrar o mecanismo adequado de fazer essa distribuição de renda. Aquelas pessoas que avaliam que o mercado se regula, né? O mercado, o capitalismo se regula, a lei da oferta e da procura. Hoje, se não é o governo para entrar e intervir na economia, quebra literalmente a economia de qualquer país. Por isso que você vê o Donald Trump liberando lá 2 trilhões de dólares, você vê ações do governo pelo mundo inteiro, de todos os governos, injetando dinheiro na economia para que não quebre a economia e faça assistência direta do seu povo. E aqui no Brasil, nas últimas semanas, a gente viu o nosso presidente relutando em relação à gravidade desse assunto. Para você ver, interessante né? Você faz uma avaliação do Congresso Nacional, houve protesto para fechar o Congresso Nacional, algumas pessoas foram às ruas defendendo o fechamento do Congresso Nacional, mas o presidente mandou um projeto de lei onde oferecia um auxílio, um benefício em pecúnia, em dinheiro, de R$ 200 para famílias pobres, para trabalhadores informais em situação de desemprego. Entretanto, o Congresso Nacional triplicou esse valor. Ou seja, o Congresso Nacional, como eu na Câmara Municipal sei do caixa da Prefeitura hoje, o Congresso Nacional, os deputados têm acesso a todas as informações sobre esse assunto, junto com as suas bancadas, junto com seus assessores, e com as informações nas mãos do que o Brasil tem de condição de investimento financeiro e propriamente nossas reservas, que nós temos em bilhões de dólares, e tudo que pode ser feito do ponto de vista de distribuição de renda e socorro ao povo, o Congresso triplicou a proposta inicial do presidente Bolsonaro, que era oferecer R$ 200. Então, para você ver a importância que tem o Legislativo nessa discussão, né? Porque se não fosse o Legislativo, a gente estaria discutindo aí, vendo uma ajuda de R$ 200 que não paga nem a conta de água nem a conta de luz. Mas enfim, olhar para frente é conseguir enxergar, conseguir comemorar que tomara que o presidente, como ele falou no discurso dele ontem, consiga enxergar o momento que a gente vive. O momento é sério, ninguém está em casa porque quer, porque é preguiçoso. Aqueles que ainda estão saindo porque são obrigados a sair, porque não teve outra saída ainda, além de sair e trabalhar. Mas o ideal é o isolamento completo. E para a pessoa ficar na condição do seu isolamento completo, ela precisa de um mínimo de segurança do ponto de vista do conforto do seu lar, do conforto da sua família, da condição de suprir as necessidades básicas dela e a necessidade básica dos seus familiares, dos seus filhos. E com isso a gente precisa e o governo precisa atuar. E atuar como? Não é segurando o dólar que vai a 5,20, não é preocupado com o risco Brasil, é preocupado com o risco povo, com o risco vida do povo, com o risco sustento do povo. E aí ele tem que agir em todas as esferas para ajudar o empresário a não quebrar literalmente, principalmente os médios empresários que precisam do apoio, do suporte do governo com ações de liberação de recursos para que consiga manter os empregos. Isso é importante, para ajudar as pessoas que agora serão afetadas, que são trabalhadores de carteira assinada, que serão afetados, e para também ajudar aqueles que são trabalhadores informais, que vivem de bico, vivem na informalidade, alguns que estão desempregados porque não conseguiram emprego. Enfim, a pessoa não consegue sair para trabalhar. Se ela não consegue sair para trabalhar, o que ela faz? Ela precisa comer, precisa beber, precisa minimamente ter a sua água, a sua energia, a sua segurança psicológica estabelecida, tá? Então, é importante que a gente se fale isso. Infelizmente, os números do coronavírus não param de crescer no nosso país. Hoje já bateu a casa dos 6.880 pessoas infectadas no Brasil.
quase 7 mil pessoas infectadas em tão pouco tempo. Pelo mundo já infectou quase 500 mil de pessoas. Você vê o assunto sério. Eu falei no início da nossa live que esse problema foi apresentado pela China no dia 31 de dezembro. Então ontem fez 3 meses desse problema e já atingiu mais de 500 mil de pessoas no mundo, com dezenas de milhares de mortes pelo planeta. Na Espanha já são 8 mil e tralalá, na Itália mais de 10 mil mortes, nos Estados Unidos mais de 3 mil, na China mais de 3 mil e por aí vai, né? E aqui no nosso país, se não fosse essas ações de isolamento que estamos promovendo, estaria pior, e muito pior, não tenha dúvida disso. Não está pior ainda, e olha que é grave ter quase 7 mil casos. Não está pior ainda, e olha que é grave ter um total de 242 mortes. Não está pior ainda por causa do isolamento social e aqueles que podem estar ficando em casa, mesmo contra a orientação do presidente, falando que vai deixar o filho ir para a escola, sair para a rua para trabalhar. E não é assim. O governo federal gasta o dinheiro com o povo agora e ajude a disseminar acabar com esse vírus, que isso não é uma gripezinha, é um vírus sério. E acabando com esse vírus, a gente tem a tranquilidade para voltar na nossa rotina. Então, do quase 7 mil casos no nosso país, é um total aí de 242 famílias que perderam seus entes queridos. Você imagina, 242 mortes. E infelizmente, gente, tem muitos casos pela demora de você conseguir atestar a contaminação pelo coronavírus e atestar a morte pelo coronavírus, até porque os exames que o Brasil tem hoje disponível, que são poucos e está esperando chegar do estrangeiro importado, exames que você pode atestar se a pessoa está contaminada ou não em poucos minutos, em poucas horas. A do Brasil ainda leva dias para atestar que a pessoa está contaminada. Então esses dias que levam, esse número pode aumentar muito ainda, de acordo com o resultado desses exames que forem evoluindo. E as mortes que ainda estão sob investigação pode aumentar muito também. Então é triste, né? E você imagina, pessoas saudáveis, muitas delas, sem precedente de doença, porque o que foi vendido no momento era uma doença de idoso, que afetava os idosos, não afetava os jovens, e cada dia mostra que não. Pelo contrário, hoje faleceu um jovem de 23 anos no Rio Grande do Norte, e estão falando que o precedente dele, que ele teria de problema de saúde, era que ele era um pouco gordinho, ou seja, isso virou um precedente problemático para o corona. Morreu um jovem anteontem, um advogado aqui de São Paulo de 26 anos. O cara era maratonista, o cara corria maratona, todos vocês devem ter visto isso daí. Então a situação é séria, o vírus não atinge só idoso. Tem uma criança em BH, um bebê em BH que está infectado, temos que ver como ele vai reagir, mas o problema é sério, é muito sério. E as pessoas têm que tratar isso, e o governo principalmente tem que tratar isso com seriedade. E nós estamos falando aí de 242 mortes, 242 famílias que não conseguiram sepultar os seus entes queridos. Não puderam sepultar as pessoas. Você sabe o que é caixão lacrado, coveiro lacrado, por causa do risco do vírus? Você imagina, a pessoa, se ela fica doente, ela já tem que ficar em isolamento. Se ela vai para o hospital, aí que ela fica na UTI, isolamento mesmo, você já nem vê mais ela, nem tem contato mais com ela. E se ela morre, você também não vê ela, porque você não pode ter contato com ela, ela vai ser sepultada e enterrada sem a sua presença. Então não é uma gripezinha. Não é um assunto bobo, banal, que a gente vai passar por cima disso facilmente. Isso vai mudar a nossa vida daqui para frente. Então, é importante que todos tenham a dimensão desse assunto, porque nós infelizmente estamos no começo ainda. Quando você vê as entrevistas do ministro da Saúde, o Henrique Mandetta, ele fala que nós estamos no pé da montanha. O perigo está mais para o final desse mês, para o início do outro, que é quando vai se encontrar
começa o tempo mais difícil, frio, e aí vem o HN1, que é a gripe, vem a dengue, que também estoura no país, e isso junto, então vai faltar leito de hospital. Na Itália, gente, estão tendo que escolher quem vive e quem morre. Sabe o que é isso? Teve um cara lá na Itália, um idoso, que ele virou manchete, porque ele preferiu abrir o espaço da vaga que ele teria direito por ter chegado na frente de um respirador mecânico, para deixar para um jovem um menino jovem, porque ele já era idoso e ele falou: eu já vivi o suficiente, e se ele tiver que morrer aqui não pode ser aquele jovem, tem que ser eu. Ele virou notícia no mundo todo, principalmente na Itália. Então a gente não pode chegar nesse ponto no nosso país. E se todo mundo sair para a rua ao mesmo tempo, acontece essa disseminação. Por isso que é o risco desse vírus. Precisa do tal, uma porcentagem das pessoas que são infectadas por esse vírus precisa do tal do respirador mecânico, e essa porcentagem hoje, que pode ser 500 pessoas, se todo mundo estiver na rua, essa porcentagem vira 20 mil pessoas e não tem para todo mundo. Então aí a catástrofe está feita, o caos está montado, e aí as pessoas morrem mesmo. Então é disso que se trata o isolamento, e é isso que nós temos que ficar atento e cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa família, cuidar do nosso ente querido, para que a gente não se exponha e nem exponha eles a esse tipo de coisa. Então precisamos adaptar a nossa vida e saber lidar com isso, né, para nosso psicológico ficar bem também. Então procurar alternativas. A própria internet está oferecendo, o Senai, o Senac, vários outros institutos, universidades estão oferecendo os cursos gratuitos que você pode fazer nessa época, se aperfeiçoar profissionalmente, assistir peças de teatro online e outras coisas que você pode fazer virtualmente, para também espairecer a cabeça e poder seguir em frente diante desse problema. Então você imagina, eu quero aqui me solidarizar, oferecer meus pesos, minhas condolências a todas essas famílias que têm seus entes queridos internados hoje, contaminados. Cerca de 6.880 pessoas no Brasil já foram infectadas com esse vírus. Quero me solidarizar com todos aqueles que perderam entes queridos. Hoje a morte no nosso país já somam 242 mortes. E só nas últimas 24 horas no Brasil foram 40 pessoas que faleceram por causa do vírus. 40. Então ofereço aí minhas condolências a todos. E dizer que em São Paulo é o grande foco do problema, né? Porque se no Brasil tem 6.880, desse daí o total em São Paulo é quase 3 mil. Ou seja, de 7 mil no Brasil, São Paulo está quase 3 mil. Vai lá 40%. E desses 3 mil, a maioria está na cidade de São Paulo, que é onde a gente faz parte, é onde a gente mora. Então é muito sério. Só em São Paulo dá 242 mortes. São Paulo soma-se 164 mortes. Muito sério. Quero fazer uma live aqui, eu vou trazer algumas pessoas para participar, vou convidar médicos para participar, vou convidar autoridades federais para poder explicar sobre benefícios. Então vocês fiquem atentos às nossas redes, que nós vamos trazer informações para poder dialogar e tirar a sua dúvida no dia a dia. Então mais uma vez aí agradecer todo mundo que está presente, e queria entrar agora no assunto para falar sobre a sanção do presidente Bolsonaro hoje do projeto de lei que oferece R$600 para as pessoas. Ainda existe muita dúvida em relação a esse benefício, como as pessoas vão ter acesso, porque se a gente não pode sair de casa para ter acesso ao benefício, como é que ele chega até mim? Eu não vou para uma fila de um CRAS, eu não vou para uma fila de um banco, porque não pode, nós estamos em isolamento. Se nós estamos em isolamento, então tem que criar mecanismos para fazer chegar entre nós. E isso que é o problema do governo hoje, que está falhando e demorando de definir esses mecanismos. Afinal, tem que eliminar aquelas que já têm caminho para fazer o recurso chegar, tipo pessoas cadastradas no no Bolsa Família, pessoas cadastradas em programas sociais, pessoas cadastradas no CAD único, e você vai eliminando pessoas cadastradas no seguro-desemprego, e através do CPF você vai cruzando as pessoas, e para poder chegar naquele número de pessoas específico, que às vezes não tem uma conta no banco, vive em situação de miséria absoluta, que o recurso tem que chegar ali também. Então,
a gente faz um apelo e cobra o governo para que se defina isso rápido, porque já soma-se aí desde que começou a orientação para ficar em casa. Aqui em São Paulo, por exemplo, crianças já não vão para a escola a partir do dia 23, ou seja, vai fazer 10 dias já, depois da manhã, que criança nenhuma vai para a escola, mas começou a recomendação no dia 16, ou seja, neste caso já são 15 dias. Então já tem muita gente que está na situação de isolamento, situação de desespero, que as coisas começam a faltar dentro de casa, que começa a ficar preocupado como vai ficar a situação dela, e o governo precisa oferecer respostas, e aí não cabe só o governo federal fazer isso. O governo estadual, o governo municipal também tem sua responsabilidade nisso. E nós aqui na cidade de São Paulo, nós vereadores, estamos trabalhando de uma forma virtual. Existe um plenário virtual, que a gente se encontra enquanto parlamentares, faz o debate de projetos, apresenta propostas e o prefeito sanciona. Isso dá menos visibilidade, porque virtualmente você não consegue fazer aquela divulgação toda, a imprensa não cobre em tempo real ali, ao vivo, esse tipo de coisa, então às vezes não dá nem para divulgar da maneira adequada. Mas essa semana nós voltamos um projeto aqui na cidade de São Paulo, enviado pelo prefeito, que ele pediu autorização para usar dinheiro da cidade que estava previsto em fontes que são chamados fundos municipais. Aqui tem o Fundurb, por exemplo. O Fundurb é um fundo ligado à infraestrutura e obras da cidade. Opa, deixa eu dar uma ajeitada aqui. O Fundurb é um fundo de obras da cidade, é um recurso que está lá para poder gastar com obras. Tem o FEMA, que é o fundo relacionado ao meio ambiente, e diversos fundos. Então o prefeito mandou um projeto para a Câmara pedindo autorização para autorizar ele a usar esse dinheiro desses fundos para poder combater o Covid. Nós fizemos isso, autorizamos, os vereadores autorizaram e pediu e propôs algumas ações para o prefeito. Como, por exemplo, só a bancada do PT apresentou 14 propostas de emenda para o prefeito, que ele aceitou apenas 2, mas 14 propostas de emendas que eram emendas importantes. Eu vou falar uma delas aqui, 2 que ele não aceitou, que nesse momento, ao meu ver, era muito importante. A primeira delas é definir uma renda, que a prefeitura também pode oferecer uma renda pelo dinheiro que ela tem em caixa hoje, e eu fui da Comissão de Finanças e Orçamento, eu sei disso. E além de ter sido da Comissão de Finanças e Orçamento e ser vereador, o momento agora não é de fazer viaduto, não é de fazer recapeamento, não é de fazer canalização. O momento agora é de investir no ser humano, de salvar vida, gastar com saúde e distribuir renda, distribuir através de programas sociais a condição do povo sobreviver. É isso que tem que fazer. E falei isso diretamente para o prefeito, eu falei isso com ele. Então, uma das coisas que a gente apresentou como emenda ao projeto dele, que foi vetado, infelizmente, era onde previa uma renda para famílias pobres de R$300 por pessoa da casa, limitado a R$1.500 o total, mas R$300 por pessoa da casa para poder fazer o complemento de renda e garantir a subsistência dessas famílias. Eu não sei se as pessoas estão me vendo, eu acredito que sim, agora voltou, mas é a internet, né? Eu peço desculpa, esse horário todo mundo usando a internet ao mesmo tempo, inclusive a qualidade dela diminui. Então, só para retomar o raciocínio, eu estava falando das emendas que a bancada do PT apresentou, e aqui foi as 2 que foram rejeitadas. A outra, a gente propunha que criasse um cartão alimentação para que o dinheiro que não está sendo investido hoje nas escolas em merenda escolar, que é muito recurso, se a gente olhar para as crianças que frequentam a escola diariamente no município, e também a gente que anda em bairros carentes, que é de origem humilde, sabe que muitas crianças, muitas famílias têm uma parte da sua alimentação na escola. A escola, a merenda, ela reforça a alimentação das pessoas, e quando não tem escola, não tem aquela merenda, e quando não tem aquela merenda, a pessoa não tem o que comer em casa. Então a gente propôs que esse recurso que não está sendo gasto na escola hoje, porque não tem aula, seja revertido numa condição através de um cartão, para que a pessoa possa ir lá com esse cartão alimentação e se suprir suas necessidades no mercado, seja numa escala menor, que seja, mas com o caixa da prefeitura pode fortalecer isso. Isso são mecanismos que nós apresentamos, infelizmente foi vetado pelo prefeito. Entretanto, temos acompanhado algumas ações que cobramos que sejam maiores, ampliadas, mas que são positivas. Vocês viram que foi anunciado ontem
o tal dos R$ 600 para catadores de papel, catadores de materiais recicláveis e coisa do tipo. Isso é bom? Isso é muito bom. Mas vai atingir apenas 1.200 pessoas, 1.200 catadores. Estou falando de uma cidade com 12 milhões de habitantes, que se você pegar aí, existe milhões de habitantes que precisam de se posicionar melhor nesse cenário do coronavírus, do isolamento, da pandemia, e precisa do apoio do governo do ponto de vista institucional e de recursos. E oferecer R$ 600 para 1.200 pessoas ajuda, é bem-vindo, é uma boa iniciativa. Entretanto, não é o suficiente. E é importante que o prefeito saiba disso, e eu falei isso para ele. Como eu falei para ele também, foi uma emenda que eu propus, que fosse retirado o recurso que a prefeitura ganha da conta de água, e ela pudesse oferecer algum tipo de concessão fiscal, tanto para a Enel quanto para telefonia, porque a internet nesses tempos é importante. Tem gente que falou, não, mas internet é luxo. Não é luxo, internet é trabalho de casa, internet é relacionamento, internet é para falar com a família, é saúde mental para a gente se relacionar com as pessoas. Então, que a prefeitura oferecesse algum tipo de benefício fiscal. Infelizmente não prosperou, mas esse trabalho tem sido tentado e tem sido feito. Inclusive a Câmara agora está discutindo um projeto a partir de vereadores para tentar fazer com que cestas básicas cheguem nos bairros mais carentes e possam atender as pessoas. Se o governo federal ajudar com R$ 600, como foi votado pelo Congresso Nacional contra a vontade do Bolsonaro, e a prefeitura ceder mais 500 que seja, é 1.000. A situação muda, vai dando segurança e conforto para a pessoa ficar em casa. Então é isso, e é com essa seriedade que precisa ser tratado o tema, tá bom? Então a gente compreende que 1.200 pessoas já é um avanço, mas precisa avançar muito mais, prefeito Bruno Covas. E ele tem se esforçado, tem inclusive se exposto, e a gente sabe a condição de saúde dele e respeita, o respeito por ele até aumenta por causa disso, porque ele tem demonstrado que está enfrentando com coragem o vírus e fazendo algumas ações, mas tem que ter essa sensibilidade social. Se não faz algumas ações, a Câmara autoriza o processo e não sai daí, não é interessante. Então, nessas ações que a Prefeitura tem tomado, também podemos relacionar os 2 hospitais de campanha que estão em plena construção, né? O do Pacaembu já está praticamente pronto, que vai ter 200 leitos no Pacaembu, que é para baixa complexidade relacionada ao coronavírus. E o hospital do AMB, né, que está em construção também, que são mais centenas de leitos, maior até que o Pacaembu, aonde também vai servir para a Prefeitura fazer esse enfrentamento. E o prefeito já anunciou que quer transformar alguns CELS em hospitais, e isso é muito válido, e a gente respeita essa atitude, e as ações boas que acontecerem a gente menciona. Mas as ações ruins nós também questiona de ele ter enfiado uma emenda que diminuiu o poder da controladoria, mas esse debate eu faço outro dia, de ele não ter vetado essa emenda aqui. A emenda partiu da Câmara. Mas, gente, olha, partindo agora para a informação de hoje do governo federal. Câmara aprovou R$600 por pessoa. Quando a mulher quando for mulher, o arrimo da família, chefe da casa, esse benefício pode chegar a R$1.200, tá? Desde que a pessoa não esteja em nenhum tipo de assistência da Previdência Social, do INSS, algum tipo de benefício desse tipo, isso elimina ela de receber esses R$600. Agora, se ela tiver no Bolsa Família, por exemplo, ela vai poder optar entre o Bolsa Família e o outro. Então isso aí já é uma coisa boa. Então, esses R$600, que se for no caso da mulher ser o arrimo, ser a chefe da casa, chegar até R$1.200, lembrando que foi o Congresso que aprovou contra a vontade do Bolsonaro, tá? A estimativa é que 54 milhões de pessoas serão atingidas diretamente com benefício, e esse benefício vai ser na ordem de 98 bilhões. Então, para você ver que nós temos dinheiro, e esse dinheiro tem que ser gasto com o povo, sim. É por 3 meses para trabalhadores informais, como eu falei, pessoas que tem o seu MEI, uma pequena lojinha, que tem um serviço que às vezes é pedreiro, às vezes está desempregado. Trabalhadores informais. Informais são aqueles que não têm o registro em carteira.
Então, se não tem registro em carteira, ela está no perfil de vulnerabilidade social nesse momento e ela vai ser beneficiada, como eu falei, 54 milhões de pessoas. A lei, a sanção vem com alguns vetos que prejudicam o projeto. O Bolsonaro vetou, por exemplo, ele vetou, vocês lembram no debate da Previdência, a gente ouvia muito falar em BPC. BPC é um benefício benefício de prestação continuada, que é uma espécie de, é o valor de um salário mínimo que idosos e pessoas acima de 65 anos e deficientes físicos recebem, porque não têm direito à Previdência Social, não construiu esses direitos no decorrer da vida, então eles têm direito ao BPC, que é um salário mínimo para poder sobreviver. E o Congresso garantiu o BPC na lei que foi aprovada da Previdência, mas o BPC aprovado pelo Congresso foi vetado pelo Bolsonaro na época, e aí o Congresso derrubou o veto e hoje ele está suspenso, esse BPC, ou seja, as pessoas que dependem de 65 anos ou mais e os deficientes físicos não têm. Então o Congresso aproveitou que o Bolsonaro vetou, o Congresso derrubou e hoje está suspenso esse processo, e incluiu nessa lei que votou essa semana, incluiu de novo o BPC, que se pague o BPC, um salário mínimo para idosos e pessoas acima de 65 anos e deficientes físicos. Infelizmente, o Bolsonaro veta de novo e está no texto da lei, está no anúncio no G1. Eu não vi o texto ainda porque não foi publicado no Diário Oficial, mas já está no anúncio do G1. Então isso é uma coisa ruim. Que nesse momento ainda mais o governo poderia ter sensibilidade com os idosos, ainda mais os idosos que não podem sair de casa, é o grupo de risco, pessoas dependentes químicos, deficientes físicos também, que tem a sua exposição, o seu grupo de risco, enfim. Então fica essa crítica que é o veto. Espero agora o Congresso pode derrubar esse veto de novo. E eu espero que o Congresso derrube esse veto para que esse salário mínimo consiga chegar na mão dessas pessoas que precisam tanto. Outra questão que tem o veto é a reavaliação de critérios. Ou seja, o auxílio, isso daí até que eu achei interessante, porque a pessoa, se ela mudar durante esse período de emergência, da categoria dos pré-requisitos, o governo diz que não tem condição de identificar se ela mudou ou não, então mantém ela coberta nesses 3 meses e pode ser estendido esse benefício, mas mantém ela coberta esses 3 meses, independente se ela melhora os requisitos, os pré-requisitos para estar nesse benefício. E outra questão é que a pessoa só poderia receber através de uma conta social digital. E o governo vetou isso. Eu quero saber como eles pretendem pagar as pessoas. Como eu falei aqui, existe o CAD único, existe o cadastro do Bolsa Família, existe famílias que cadastradas em programas sociais. Através do CPF das pessoas você consegue saber a condição financeira delas. E o governo precisa eliminar aquelas que ele já tem cadastro para poder atingir aquelas que ele não consegue mapear. Aquelas que às vezes vivem em situação de miséria, que perdeu o documento na enchente, que passa invisível muitas vezes para o governo. E isso é importante que o governo fique atento e responda. Então, eu acho que com a publicação dessa sanção amanhã no Diário Oficial, nós vamos conseguir ter mais clareza para trazer mais informações e falar com todos vocês sobre o assunto, tá bom? E trazer inclusive mais elementos do governo do estado, mais elementos do governo municipal e oferecer aí para o debate e para a população. Deixa eu agora acompanhar aqui e ver se alguém fez alguma pergunta para mim poder responder, para encaminhar para o encerramento da nossa live. Agradecer o Danilo, a Elizabeth, a Ariel, a Marcela, a Cícera, a Kelly que está assistindo, o Laerte, o Caio que está assistindo. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Vanessa, Antônio, Clício, como eu já falei, está assistindo. A Nilda Marques assistindo. A Kelly, ela diz aqui: falei isso esses dias que aqui nunca pensei que isso ia acontecer, só em filmes de ficção. A gente gosta de filmes, né, de ficção. Eu também já vi isso em filmes, onde já se viu que a gente ia passar por uma situação dessa, né? Boa noite, Nilda. Cumprimentar o Pedro aqui que está nos assistindo também. O Hamilton Clemente. Todos juntos na luta contra o corona. Tamo junto, Hamilton. Agrícola Ramos assistindo. Marcos Vinícius, cumprimentado. Niracema assistindo. Danilo
Coloca aqui. Alguns comerciantes de bairro estão querendo saber quais comércios que realmente pode abrir ou não. Por favor, esclareça se puder para nós. Obrigado, vereador Alessandro. Então, Danilo, importantíssima a sua pergunta, porque o desespero vai bater nas pessoas. Alguns comércios e aquela ação irresponsável do presidente naquele discurso semana passada também oferece isso para as pessoas, essa preocupação e essa situação de achar que é uma gripezinha e pode abrir. Ou seja, o decreto que foi definido pelo prefeito Bruno Covas e pelo governador João Dória determina que só serviços essenciais podem funcionar. E tem lá a categoria de serviços essenciais. Mercados, açougues, padarias, aquilo que são ligados mais aos gêneros alimentícios. Farmácia, que tem a ligação com o remédio, posto de gasolina, que a pessoa precisa pôr uma gasolina para ir no médico, esse tipo de coisa. O serviço comum está proibido o restante dos comércios. Até quando, Alessandro? De acordo com o decreto do João Dória, até o dia 5 de abril. O decreto que ele fez proibindo, inclusive, restaurante de funcionar, vale até o dia 5 de abril. Tem pequenas exceções de alguns comércios que podem trabalhar com delivery, ou seja, ele funciona para poder fazer entrega. Algumas exceções tem desse tipo. Agora, porta aberta para o público entrar e trabalhar não pode. Isso pode trazer algum tipo de penalidade se a prefeitura identificar, inclusive multa. Então não pode, esclarecendo, não pode. E no dia 5 de abril o Dória falou que vai avaliar o processo, vai avaliar o surto de epidemia no estado e vai poder declarar se ele estende o tempo. Inclusive ele disse que pode estender a restrição para outros órgãos e comércio, pode inclusive para a indústria, ele falou, ou não, ou ele começa a liberar. Então até o dia 5 não pode, tá bom, Danilo? Espero ter esclarecido aí. Cumprimentar o Kennedy, o Carlos Gomes, o Evandro Reis, que está assistindo nós aqui, o palmeirense Evandro, forte abraço. A Vani Domingues. Se a mãe tem um filho excepcional que recebe benefício, isso impediria que ela seja contemplada? De acordo com a lei, sim. Porque se ele recebe o benefício, ele estaria amparado pela lei. Aí entra o fato, Vani, se a pessoa tem... Se o governo municipal fizer a parte dele, se a prefeitura também oferecer um benefício, porque aí ela complementa a renda que você precisa, ou a mãe precisa tanto nesse momento. Cumprimentar o Cleito Lima, o Bruno Fazan, o Humberto César, a Kelly Cristina. O governador falou que só vai informar se a quarentena vai acabar ou não dia 6, ou seja, ela vai até o dia 5 e dia 6 ele informa se ele estende ou não. Isso mesmo, Kelly, obrigado pela informação. Cumprimentar a Maria Uriane, a Alessandra de Castro, o Adriano Silva. Vamos levar informações para as mães de famílias que cuidam da casa sozinha. Ela terá um benefício maior. Vamos atrás de informações adequadas. Vereador, e amanhã a live 20 horas. Passar essas informações. Isso, a minha intenção amanhã, avisando a todos que estão me assistindo, é entrar às 20 horas, 8 horas da noite. E com essas informações que eu espero ter, que o governo vai publicar a sanção no Diário Oficial, e com mais informações eu espero ter aqui a informação exata para poder tirar dúvidas e informar as pessoas que precisam tanto. Cumprimentar o Zé Carlos Medeiros, que está aqui presente também na live, e colocou aqui: ainda não tenho certeza se desempregados sem MEI e sem recolhimento de ISS terão acesso a esse benefício. Estou pesquisando. Zé Carlos, eu ouvi que sim, tá? Eu ouvi que sim, que desempregados em situação, inclusive aqueles desalentados, que são pessoas que, inclusive, às vezes, de tanto procurar emprego, desistiu e passa a viver naquela situação de penúria. Inclusive, essas pessoas estão e precisam agora, nesse momento, sobreviver. E eu li que sim, que eles estão enquadrados, tá? Mas você está pesquisando, se você ver outra coisa aí, pode trazer para fazer o contraponto para nós. O Laerte Souza: não seria possível as prefeituras pressionarem o governo do estado para cortar ou diminuir impostos estaduais, já que diz estar preocupado de verdade com a população? Tanto a prefeitura quanto nós, mandato de vereador, deputado, e o governo tem que fazer isso. Tanto o governador, o prefeito, os empresários, os comerciantes não estão produzindo.
Então a prefeitura, o governo, ele tem que ter condição e discernimento que tem que aliviar a corda dos empresários de impostos para que os empresários sobrevivam. E tem alguns anúncios nesse sentido, viu, Laerte? Tem algumas coisas que precisam ficar claras ainda, mas tem tido anúncios nesse sentido aqui pelo governo. O Carlos Gomes, muito bom vereador, você tira as dúvidas das pessoas e nos informa a gravidade da pandemia. Obrigado, Carlos. Luciano Vianney está assistindo, um forte abraço. Gilvan Freitas, forte abraço. Hamilton, todos em casa. Hashtag, né, Hamilton, todos em casa. Alessandra Castro, boa noite. Luciano Pinheirinho, que é o lutador lá do Pinheirinho, em São Mateus, inclusive fez umas ações, tem feito umas ações para arrecadar alimentos para famílias carentes. E aí eu quero aproveitar essa live aqui de 90 pessoas me assistindo para falar o seguinte, gente, ó. Nosso mandato, quem acompanha nosso mandato sabe que nossa atuação é periférica, é popular e é lá, muitas vezes, onde nem o Estado chega, nosso mandato vai lá para tentar ajudar de alguma forma as pessoas. Esse é o nosso perfil, pelas nossas origens, pela origem do nosso time, do nosso grupo, e é para esse grupo que a gente trabalha. E esse é o povo mais vulnerável hoje, é o povo que está mais sofrendo hoje em dia. Então nós já estamos organizando através da Casa Rosada, vocês vão poder acompanhar na nossa rede aí nos próximos dias, uma ação para aqueles que quiserem fazer doação de alimentos, poder ter uma referência de onde entregar. Vai ser aqui em Traquera que vai poder chegar e entregar em determinados dias, que lá também está fechado. Então a gente vai definir os dias que estará aberto por causa da pandemia. E a pessoa que quer doar, que sabe que vai chegar para quem realmente precisa, porque a gente anda onde as pessoas precisam, pode ter como referência ir lá entregar na Casa Rosada em determinados dias. Então fique atento às nossas redes para que a gente consiga ajudar comunidades como a do Pinheirinho, que está precisando muito, e outras tantas, de tantas pessoas que precisam, tá bom? Inclusive o nosso grupo de assessores do nosso mandato fez uma reunião hoje, vários assessores sensibilizados, que vão fazer doações, vão ajudar, e nós estamos procurando também dirimir um pouco o sofrimento de algumas pessoas. O braço é curto, não alcança todos, mas vamos fazer pelo menos a nossa parte aí, e se mais gente fizer, aqueles que puderem fazer com produtos de higiene pessoal e alimentos básicos, a gente pode atingir o número de pessoas que precisam, tá bom? Então valeu, Luciano. Lucas Vrig, lá da Zona Oeste, forte abraço. Lucas, Pirituba. Francisco Alves, boa noite, Alessandro. Moradores da Vila Alabama, presente. Estamos juntos, Francisco. Eu não sei se só tem isso de pergunta, de comentário. A Lígia tá aqui, forte abraço. A Hilda Souza, forte abraço. O Hamilton fala pro Bolsonaro pagar o dinheiro do povo. Demorou, né, Hamilton? Demorou para esse dinheiro chegar, que o povo tá precisando. O Alessandro Lirola, forte abraço, Alessandro. Tatuí, né? O Alessandro tá fazendo um trabalho desse tipo lá também. Eu tenho acompanhado suas redes, parabéns. Patrícia Regina, forte abraço. A Fê Cris. Maria Elizabeth, bom esclarecimento. Obrigado, Maria. Estamos aí tentando ajudar. A Jana Morena, desculpa. Orlando Henrique do Nascimento está assistindo. Boa noite, eu sou diarista. A Rosinha está perguntando. Boa noite, eu sou diarista, sou mãe solteira e não recebo. Você está previsto nesse grupo de trabalhadores que terão acesso, tá? Você está previsto. Então essas regras saindo é para contemplar pessoas que vivem na sua situação também, tá bom? Rosa, sumiu seu comentário aqui, mas essa a informação. Lindomar Pinheirinho 2, estamos juntos. Luciano, forte abraço. Lindomar Pereira assistindo, forte abraço. Meu Deus, quase 7 mil pessoas e o presidente fala que isso é só uma gripezinha, é verdade, né? Maria, posto de saúde Jardim São Nicolau exigindo presença de idoso para apenas retirar receita de medicamentos controlado atualizada. Não permitem que parentes próximos busquem tal receita. Absurdo. Maria, Auriane, isso daí, nosso mandato pode entrar em contato lá com a Secretaria de Saúde e passar essa informação completa, tá?
como você tem aí meu contato pessoal, depois a gente pode interagir sobre isso para tentar ajudar, tá bom? Forte abraço aí para você. Cleusa chegou aqui, agora tem a ferramenta de fixar, né? A pessoa fixa aqui e você fica sabendo. Alessandro, você sabe se é verdade que eu vi no jornal Record que o presidente já liberou auxílio? Então, é o que eu estava falando aqui, Cleusa. O presidente ele sancionou a lei e a gente está aguardando que essa lei seja publicada para saber as regras para a pessoa ter direitos. Eu já sei que ela foi anunciada que teve alguns vetos, que agora a Câmara pode derrubar ou não, mas amanhã eu vou fazer uma live às 20 horas e quero trazer a informação certinha depois que o Diário Oficial publicar, que vai publicar de hoje para amanhã, tá bom? Lindomar Pereira, boa noite, o Écio tá aí, a Kelly Cristina, em 24 horas morreram 28 pessoas em São Paulo, isso mesmo, Kelly, eu falei sobre isso, triste, né? Nossa condolência a essas famílias e que Deus abençoe que esse número diminua o quanto antes. Wesley Pavan, boa noite, vereador Alessandro Guedes. Tem algumas pessoas que querem doar alimento. Tem algum lugar que podemos levar para fazer essa doação? Algum instituto ou ONG? Então, Wesley, boa sua pergunta aí, parabéns pela ação. A ideia é o seguinte, eu até falei aqui, quem acompanha nosso mandato sabe que a nossa atuação é bastante periférica e nós, enquanto o Grupo Casa Rosada, que é um grupo de lideranças sociais da cidade de São Paulo, da periferia da cidade de São Paulo, vamos começar a fazer, a partir da semana que vem, uma ação de recolhimento de alimentos na nossa sede, que fica em Itaquera. Então a partir de segunda-feira a gente está divulgando nossas redes sociais, tá bom? Aí você pode ficar atento aí, só atentar os horários que estaremos lá e vamos trazer essas informações aí para vocês, tá bom? Obrigado aí. E é isso mesmo, ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo tentando ajudar todo mundo. O que importa agora são as pessoas. Um abraço, Wesley. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Euclides colocou um link aqui do Facebook. Na página de Santa Marcelina há 10 óbitos suspeitos e um caso confirmado. Isso foi ontem. Ele está falando 10 óbitos suspeitos do coronavírus e já tem 10 casos confirmados, viu, gente? Um caso confirmado e 10 suspeitos. Então, eu vou até entrar nesse link depois para ver, viu, Kiko? Mas obrigado aí pela informação. Família Piorinho, todos preocupados com o vírus, sem trabalho, em casa, sem assistência do governo ainda, solta grana, Bolsonaro. É isso aí, Luciano. O mundo parou, já dizia Raul Seixas, a Maria mandando um abraço, a Luana Rosendo aqui um abraço, Sol Lima um abraço. O vírus não tem gordo nem magro, pega todo mundo, não tem mesmo, não tem classe social, Hamilton. Inclusive, gente, tem uma preocupação muito grande que esse vírus está chegando ainda na periferia. Estão falando muito dos morros do Rio de Janeiro, das periferias de São Paulo, porque a gente vê que lotou vários hospitais e convênios, né, que as pessoas que conseguem viajar mais, têm condições pegar esse vírus primeiro, mas quando ele chegar, que nem o Kiko acabou de falar, tem 10 casos suspeitos no Santa Marcelina e um confirmado. Quando ele chegar de verdade na Zona Leste, e essa é a preocupação do isolamento, você imagina como vai ficar o Santa Marcelina, o Hospital Planalto, o TI de Setúbal, o Hospital São Mateus, o Hospital de Sapopemba, enfim, vai virar uma loucura o Hospital de Hermelino Matarazzo. Então é muito sério. Então a gente está vendo um número de casos elevado, mas ainda num número, num grupo da sociedade mais elevado ainda. Mas vai chegar para todo mundo. Vai chegar na periferia, vai chegar na nossa rua. Então fiquemos atentos, se cuide, hein? Se cuide. Aí valeu a informação. Wagner Gouveia, um abraço. Ficamos tristes com a situação, é muito sério, muitas pessoas não acreditam. O Gomes colocando, um abraço, Gomes, valeu. A pessoa morre, os familiares não têm acesso ao enterro, é verdade, Hamilton, eu falei sobre isso aqui. Marcela, o povo precisa desse dinheiro para ontem, verdade, Marcela, tem que soltar esse recurso, Bolsonaro, o quanto antes para o pessoal. E volta a falar, o Dória e o Covas também tem que fazer um complemento de renda, tem dinheiro na cidade e no estado para isso, tem que socorrer o empresário que agora não pode quebrar, e tem que socorrer o trabalhador também que tem a carteira assinada, que muitos está tendo até seu salário rediscutido, então tem que ter
plano e governo para todo mundo. Deixa de fazer obra e cuida das pessoas. Hoje chegaram 500 mil testes da China. O governo federal diz que está previsto chegarem mais testes para esses dias. A pergunta é, será que terá teste do coronavírus para os mais necessitados? Eles vão começar fazendo pelos profissionais da saúde, Danilo, como eles estão anunciando, até porque os profissionais de saúde estão em contato com problemas, estão se expondo as suas famílias, muitos ficando doentes. Ontem, só se eu não me engano, o Sírio Libanês afastou 104 funcionários da saúde, desde do trabalhador da limpeza, ao médico, ao enfermeiro, ao cara que faz a manutenção da máquina, dos aparelhos do hospital. Muita gente pegou, você vê o contágio disso. E esse teste começa para essas pessoas, mas é para chegar para todo mundo, tem que comprar teste suficiente. A Organização Mundial do Comércio, da Saúde já falou, teste, ou seja, teste quanto mais gente possível para que esse problema a gente consiga restringir num grupo menor, isola essas pessoas e acaba com esse problema até que saia uma vacina para isso. O vírus é grave, devemos tomar o máximo de cuidado. Cristina Matos. Sou sócio de uma empresa que não tem movimento. Hoje não tenho renda. Eu posso receber? Eu penso que... Ixi, desculpe essa ideia. Então, Cristina, eu acredito que deve ser uma pequena empresária, deve ser isso, né? Então tá previsto para pessoas, para micro e pessoas que trabalham através do MEI que sejam atendidas. Eu acredito que esse é seu caso aí, respondendo a sua pergunta, tá bom? Ou seja, você estaria incluída se esse for o seu perfil. A Cleusa assistindo, o Seva Lima, grande, seu Bino, se cuida. Vamos pedir para o Congresso apresentar o projeto para isentar o menos favorecido do pagamento de água e luz. Inclusive, foi um pedido que foi feito nas concessionárias que não corte a luz, não corte a água das pessoas, não corte, porque nesse momento as pessoas vivem em dificuldades e eu volto a falar, o governo tem que agir. Isso é o ruim quando você sai privatizando tudo, que nessa hora a luz, a água, a Enel está na mão a eletricidade está na mão da Enel, a Sabesp ainda está na mão do governo, né? Ela é uma empresa público-privada, é uma empresa de categoria mista. Mas quando você privatiza tudo é ruim por causa disso, que agora você fica nessa situação. Mas boa pergunta, Milton. Suzana assistindo, um beijo, Suzana. Acredito que os números são muito maiores que a Kelly fala. A Lucy, que é conselheira tutelar, assistindo. A Alessandra, a verdade, falou tudo. Kennedy, não terá ventilador mecânico para todo mundo, estão vivendo colapso na saúde, o pessoal está com muita dúvida sobre o benefício. Essa questão do benefício está pegando com a sanção do projeto, com a publicação que deve ocorrer amanhã no Diário Oficial. A gente espera ter mais informações, tá, Kelly? Amanhã 8 horas. Vai lembrar que o pedido de isolamento está sendo reforçado cada dia mais. E hoje a Argentina mandou uma nota dizendo que não tem como cumprir com o pedido de respiradores que iria ser enviado para o Brasil. Por isso, o pedido de isolamento está sendo reforçado ainda mais. Não temos insumos para todos. Adriano Silva, engenheiro. Forte abraço, Adriano. Obrigado pela informação aí que a Argentina já anunciou que não consegue abastecer a gente de ventiladores. Parabéns pela iniciativa, Betinha. Obrigado. Bom, gente, perguntas, deixa eu ver se tem mais pergunta para me encaminhar para o encerramento. Momento de muita solidariedade às pessoas que não conseguem sair de casa para trabalhar. Vamos fazer doações de alimentos e material de limpeza e higiene, urgente. Isso aí, Hamilton, parabéns aí, eu sei que você tem um trabalho muito bacana nessa área. Tô vendo que o Celcinho entrou aqui, tá dando ok também, forte abraço. Mas é isso mesmo, Hamilton, é solidariedade, né? Um segura... figurativamente segurando a mão do outro de uma forma figurada, né? Figurativa, mas um tentando ajudar o outro, tá? O próximo, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Hoje o presidente Trump mandou pegar
mandou 3 aviões para buscar aparelho lá na China. O Danilo informando, Bolsonaro paga dinheiro. Kelly, forte abraço da Kelly Lucas. Cadê a vacina? A Cleonice está assistindo. A Cleonice, ela é uma trabalhadora da saúde, né, Cleonice? Você deve estar vivenciando aí cenas muito difíceis de lidar nesse momento, né? Agradecer aí em seu nome a todos os trabalhadores da saúde aí que têm se dedicado, deixado o seu lar. Enquanto as pessoas ficam em casa, vocês estão trabalhando para salvar as nossas vidas, salvar a vida das pessoas e, de uma certa forma, o nosso futuro amanhã, né? Porque é aquela discussão, a economia não pode parar, volte ao trabalho. Aí surgiu aquela pergunta, quem da sua casa pode morrer para a economia não parar, né? Escolhe alguém. Fale, tá tendo carreata de carrões aí em bairros ricos da cidade. Lá em Santa Catarina fizeram uma, aí com um monte de carrão. Aí o povo acordou, o povo mais humilde da classe média, o povo pobre acordou, porque quem estava pedindo o retorno das atividades econômicas são os barões do dinheiro, que não estão preocupados com a pandemia e nem quando isso vai chegar na periferia. E aí quando eles fizeram de novo, eles jogaram um monte de bosta de cavalo, de estrume de cavalo nos carrões lá, e o povo parou de fazer essas carreatas. Então, agradecer a Cleonice, que se expõe para poder salvar nossas vidas, a vida das nossas famílias. Então, em seu nome, cumprimentar todos os trabalhadores da saúde, tá bom, Cléo? Forte abraço. Apresentar para o governador e prefeito que faz distribuição de álcool e gel, máscara na comunidade. Ah, tá. Esse daqui, ó, também surgiu na minha live a semana passada, o pedido para que os postos de saúde e UBS entregassem álcool em gel e máscara. Eu propus ao prefeito, na emenda que eu fiz lá na Câmara, mas infelizmente a emenda não prosperou, viu, gente? Para você ver como é que é as articulações, a complexidade das coisas, é grande, não prosperou essa emenda. Entretanto, eu, como tinha me comprometido, mandei para o prefeito a proposta, e como todas as que eu mandei para ele, mandei uma meia dúzia, ele disse que a equipe dele já estava analisando tudo. Aí eu falo, o vereador tem o seu teto e o prefeito tem o seu teto. Então cada um tem o seu quadrado e o seu pedaço. Então a mim cabe fiscalizar, acompanhar, cobrar, mas quem executa e faz é o prefeito. Então nós estamos fazendo a nossa parte, viu? Obrigado, Hamilton. As pessoas do call center, a grande maioria continua trabalhando, mercados, lotéricas e farmácias, onde corre risco grande. Tirando o call center, os outros são serviços essenciais. Inclusive a lotérica foi enquadrada no decreto, Kennedy. Por isso que elas têm trabalhado, tá? Agora, call center, ele está enquadrado mais naquele serviço administrativo. Entretanto, eu vi protesto de trabalhadores dessa área exigindo afastamento, que lá dentro é muito tumulto um em cima do outro. Então, o distanciamento entre as pessoas, os itens básicos de higiene como álcool e gel, eles começaram a protestar e estão com toda razão para conseguir os seus direitos e preservar a sua saúde. Então, um abraço, Adriana, Kelly, Luciano, Eliane Dias, a Luzinete. Acho que eles tiraram ele. Acho que eles tiraram ele do ar, deve ter sido o sistema. Eu acho que foi quando a minha live caiu, né? Foi a internet, viu? Acho que o governo deveria... A Luzinete falou, acho que o governo deveria ter um fundo de emergência para as pessoas nessas situações. Não ajude que pessoas sofram, que tem que esperar para eu implorar. Porque é um direito que elas têm. Verdade, Cléo. Kelly, saiu de casa sempre triste e com todos com muito medo. A Cleonice que está falando da saúde, olha o que ela está falando. Saiu de casa sempre triste e como todos, com muito medo. E ela mais ainda que tem que se expor, né? Então, Cléo, se cuida aí, se cuida mesmo. Eu conheço suas filhas. Faça o que tiver no seu alcance fazer. Se proteja. Álcool, máscara, se tiver faltando esses insumos aí na sua UBS, que fale para nós, que a gente cobra a prefeitura, porque é difícil. Mas obrigado aí em nome de todos aí. Obrigado para todos os trabalhadores da saúde que têm nos ajudado aí, cuidado da gente, tá? Júnior Santos, um forte abraço. Ótima pergunta do Laerte. Por que não diminuir o imposto dos itens básicos da cesta básica? Boa pergunta, hein, Laerte? Boa proposta também, viu?
Vale a pena enviar essa de novo pro Bruno Covas. Tá bom? Obrigado. Ricardo Silva, um abraço. Aline Vince, um abraço. Ariel, um abraço. De Mesina Félix, um abraço. Fabiane, um abraço. Lili Ferreira, um abraço. Amorim, um forte abraço. Douglas, um abração. Douglas tá assistindo a gente. A Dolores aqui, Lucas tá assistindo a gente. O Zinca, forte abraço. Zinca, se cuidem, Zinca. Clemente Alves. Todos que ficam em casa gastam mais. Lili. O importante no momento é salvar vida, depois pensa na economia. Exatamente, Marcelo, isso mesmo. Tinha que ver uma forma de os bancos não cobrarem juros das contas. Não paga desde o período de pandemia. Eu também sou a favor dos bancos, inclusive fazer que nem o governo fez aí com a prestação da casa própria, dos financiamentos da Caixa Econômica Federal, que está dando um prazo, e do Banco do Brasil, que está dando um prazo aí de suspensão para as pessoas voltarem a pagar com 2 meses. Também acho que os bancos poderiam olhar, os bancos privados, mas aí depende dos empresários, e a gente sabe como é que é banqueiro, né? Adiar o valor, o pagamento, suspender por uns 2 meses aí, até o cartão de crédito, viu, Gomes? Mas isso depende da vontade dos bancos, ou se o governo tiver capacidade de convencê-los. Adriana Martins, e se os idosos que têm idade e não conseguiram se aposentar, como fazer? Tem direitos? Onde devem ir? É o tal do BPC que eu falei no início da nossa live. O Congresso aprovou. A informação que está no G1 é que o Bolsonaro vetou esse benefício. Mas agora o Congresso pode derrubar o veto, tá, Adriana? Pode derrubar o veto. Terezinha Gomes, um abraço, dona Terezinha. Vanessa, Célia, pessoas que têm causa na Justiça do Trabalho e aguarda a sentença, poderá receber a mesma se for desempregado? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso, tá? O governo anunciou que não pode receber alguém que já tem algum tipo de benefício da Previdência, do INSS, do governo, que não seja o Bolsa Família. Então não tem nada a ver. Agora é o seguinte, se a pessoa ela trabalha, tem carteira assinada, é uma outra categoria que eu já ouvi falar também, que estão buscando uma forma de atender. Mas se ela está desempregada, está sem condição de se manter, ela está enquadrada sim. É enquadrada. Eu não sei também que ela esteja naquele programa de FGTS, seguro-desemprego, esse tipo de coisa, tá bom, Vanessa? Boa noite, vereador Alessandro Guedes. Zinca. Opa, Zinca, um abraço, filho. Então amanhã nós vamos ter mais informações, gente. O Francivaldo aqui, um abraço. Como saber o nome que está na lista? Porque sou MEI. Então, o MEI, eles disseram que irão receber, tá, Francivaldo? Tá anunciado que vai, mas vamos aguardar amanhã, que eu vou ver até se eu leio a matéria ao vivo para vocês aqui, pra gente tirar as dúvidas, tá bom? A Kelly tá falando uma informação importante, ó. Tem um aplicativo Meu CAD Único. Para quem tá em dúvida, você tá inscrito no cadastro único, mas tá congestionado, tá difícil de acessar, ou seja, ela tá falando que tem um aplicativo Meu CAD Único, que dá para trazer informações, que tá congestionado, mas vamos tentar durante o dia aí para poder ter informação. Gás de cozinha R$100, absurdo total, Marcela. Baiá, um abraço, Baiá. A Marlene Aleixo, um abraço, Marlene, pra você e pro Barba. João da Cadesc, forte abraço. Tânia Maria, Wesley, o Eric, enfim, eu acho que eu falei de todo mundo. A Denise tá aqui, a Neninha, um abraço, Neninha. Karina Andrade, um abraço. Francisco Bezerra, lá do Parque das Flores, forte abraço, Francisco. A Cleusa tá aí também, Maria Auriane, Rosinha Félix, eu respondi. O Francisco lá da Vila Alabama, Maria Célia Reis, Lídia Ferreira, Lídia Freire, boa noite, Lídia. Linda Áurea, um abraço. Minha língua é presa, gente, às vezes eu acabo comendo as palavras.
Carlos da Mata, um abraço, enfim, Kelly, Camila Polinário, um forte abraço, Maria Célia, agradecendo todo mundo aí que fez parte da minha live, que o Sérgio Pompilho, a Vanessa que perguntou, lá é da Associação Paiolzinho, um forte abraço, Vanessa. Celso Veloso, um abraço, companheiro lá do Ipiranga. A Cristina Matos, um abraço, também já respondi. Márcio Alves, eu gostaria de umas doações, olha lá, eu gostaria de umas doações para que precisa na comunidade da Gleba do Pêssego, beleza? Você sempre, pera aí. Eu gostaria de umas doações para quem precisa na comunidade da Gleba do Pêssego, beleza? Que você sempre olha lá. Bom, fala com a liderança da Gleba lá, que quando a gente receber aquela ação que eu quero fazer de recolher alimentos, a gente manda uma parte aí, tá bom? Não dá para atender todos que precisam, mas alguma coisa a gente manda. Então fala com a liderança da Gleba aí, tá bom? Um abraço. Quem perguntou foi o Márcio Alves. A Maria Ajuda, Maria Célia Reis, enfim, Neninha, importante informar, um beijo, Neninha. Fernanda Fernandes, um abraço. Isabel da Silva, ficou complicado porque meu rendimento declarado no imposto de renda 2018 foi um pouco mais estipulado pelo governo. Resumindo, não estou trabalhando e também não me enquadro nas exigências do governo. Complicado, como vou pagar minhas contas? Não posso abrir meu salão. Uma boa pergunta. Aí essa situação sua tá complicado mesmo, como você iniciou falando aqui, viu, Isabel? Eu não sei se o governo, as pessoas, gente, para que todos entendam o que a Isabel colocou aqui. O governo, ela limitou num teto, quem declarou imposto de renda, ou declarou isento, ou declarou até um determinado valor, ele tem direito. Quem ultrapassou aquele valor, que isso é questão de momento, a pessoa ultrapassa, né? Como ela está falando que não pode abrir o salão dela, ela deve trabalhar com estética, em um determinado momento ultrapassou e hoje se encontra numa situação difícil. Eu vou me informar, eu me comprometo a me informar quando tá isso aqui, Isabel. E aí a minha assessoria também que estiver assistindo, que puder me ajudar com isso e trazer uma informação para Isabel amanhã, tá? Pra gente ver se o governo tá pensando ou se já anunciou alguma coisa do tipo, tá, Isabel? Eu vou me informar para te falar. Um abraço, boa sorte. Marcela, um abraço. Rogério, critica o carnaval que deveria ter sido brecado. Laerte, Humberto, o Sérgio, eu já agradeci. A Thalita tá aí, grande Thalita, trabalha também no terceiro setor, um abraço. A Eva, o importante nesse momento é o isolamento social para que a periferia não sofra, futuramente fique em casa, não se preocupe em permanecer nos mercados lotados. Angélica Fernandes, um abraço assistindo. Glória Justina, um abraço. Eli Sobral, um abraço. Antônio Marcos, um abraço. Enfim, estou agradecendo todo mundo aqui, porque se a pessoa entrou e assistiu a minha live e fez um comentário, o mínimo que eu posso fazer é agradecer, né? Então, boa noite, Alessandro Guedes, com essa máscaras EPI, o governo federal colocarem em presidiar. Com essas máscaras EPI, o governo federal colocarem os presidiários de todo o Brasil a fazerem máscaras, e até as costureiras em geral, as empresas em geral, porque depender da China, estamos perdidos. Obrigado, boa noite. Quem faz essa crítica é o Aelson Augusto. Ele fala de colocar as costureiras e os presidiários para poder construir essas máscaras aí, costurar essas máscaras. Obrigado pelo comentário. Kelly Reis, um abraço. A Neninha faz uma crítica aos supermercados que estão faturando muito e poderiam fazer a contrapartida de doar produtos de higiene. Verdade, Neninha. Os mercados, alguns inclusive aumentaram os preços, estão faturando, que as pessoas estocando com medo da pandemia, acaba gastando mais e eles poderiam ajudar mais sim. Então a Kelly, um abraço. Gabriele, um abraço. Adelson, um abraço. Forte abraço, Adelson. Eu não esqueci do seu caso não, Elizabeth. Enfim. E por último aqui o Carlos da Mata.
E vereador, temos muita dúvida porque nossa categoria de artesão está bem desassistida e muito confuso ao acesso a esse benefício do governo federal. Obrigado, vereador. Um abraço, viu? E o Moraes Alcione também um abraço. Então, gente, amanhã eu retomo a minha live 8 horas da noite. Eu convido vocês a assistir. Eu juro que vou tentar fazer ela em menos tempo. Mas é que vai surgindo dúvida, eu gosto de responder as pessoas. Tá aqui, inclusive, o Luiz Mário, bela explanação. Obrigado, Luiz Mário, pelo comentário, por acompanhar nossa live. Você também que trabalha com o jornalismo tem um papel importante através do Fato Paulista de informar as pessoas. E aproveitar e pedir para as pessoas acessarem o Fato Paulista aí, o Facebook, o site, que lá tem informações também importantes e informações frescas que possam servir aí para nossa cidade, para nossa Zona Leste, com informações também de pessoas que de repente pode tirar sua informação lá. O Luiz Mário e a Lígia se preocupa muito com esse conteúdo, então obrigado por tudo. Então amanhã, 20 horas, eu entro na live novamente. Convido a todos vocês a assistir, a comentar, tentar fazer mais breve para não saturar ninguém, mas é que eu gosto de cumprimentar as pessoas e gosto também de responder a todos os questionamentos, tá bom? Brigadão, desculpa aí qualquer coisa e amanhã estaremos de volta. Forte abraço, até mais, boa noite. E se cuide, hein? Cuide de você e cuide da sua família, tá bom? Forte abraço.